Olá, muito boa tarde. Estamos hoje para dar sequência sobre a aula de potência. Nós começamos a falar sobre a aula anterior, sobre propriedades de potência. Hoje, na quinta aula sobre potência, falaremos de dois pontos, que são 1.7, divisão de potências de bases diferentes e expoentes iguais, e 1.8, que é multiplicação de potências de bases iguais e expoentes iguais. Ok. No 1.7, que é sobre divisão de potências de base diferente e expoentes iguais, a propriedade diz o seguinte: devemos dividir as bases e manter o expoente. Como exemplo, nós temos a elevado a m a dividir por b elevado a m, que fica igual, entre parênteses, a dividir por b elevado a m. Ou podemos também encontrar a elevado a m sobre b elevado a m igual, entre parênteses, a sobre b elevado a m. Ok. Como exemplo A, temos 9 elevado a 2 a dividir por 3 elevado a 2, que passa a ser igual, entre parênteses, 9 a dividir por 3 elevado a 2. O 9 a dividir por 3 é igual a 3. E o expoente mantém-se. 3 elevado a 2, já sabemos como temos que desfazer a potência. Como o 3 está elevado a 2, multiplicamos o 3 duas vezes por si mesmo, que é 3 vezes 3, 9. Para o exemplo B, temos 3 elevado a 3 a dividir por 2 elevado a 3. Sabendo que 3 elevado a 2, 3 a dividir por 2 não é possível dando um número inteiro, então passamos a divisão na forma fracionária, fazendo 3 elevado a 3 a dividir por 2 elevado a 3 igual, entre parênteses, 3 a dividir ou 3 sobre 2 elevado a 3. Lógico, temos uma potência de base fracionária expoente 3. Multiplicamos a base por si mesma 3 vezes, que é 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Então fazemos 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. Depois multiplicamos 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então dizemos que 3 elevado a 3 a dividir por 2 elevado a 3 é igual a 27 sobre 8. Para 1.8, que é multiplicação de potências de bases iguais e expoentes iguais, sobre esse ponto nós temos duas opções. Podemos partir para a primeira opção: manter a base e somar os expoentes, ou devemos multiplicar as bases e manter o expoente. Entre as duas regras, o aluno ou o caro estudante escolhe uma das regras, dando assim o mesmo resultado. Como exemplo, temos a elevado a m vezes a elevado a m, igual a elevado a m mais m, que é igual a elevado a 2m, porque m mais m é igual a 2m. Fazendo desta maneira, partimos da ideia que devemos manter a base e somar os expoentes. Depois temos a elevado a m vezes a elevado a m é igual, entre parênteses, a vezes a elevado a m, igual, entre parênteses, a ao quadrado elevado a m. Como surgiu ao quadrado, temos a vezes a ao quadrado. Como surgiu esse 2, fizemos 1, que está aqui como expoente subentendido, mais esse 1, expoente subentendido, deu-nos 2. Estando assim, entre parênteses, a elevado a 2 elevado a m,
estamos perante a potência de potência, que fica a base e multiplica-se os expoentes, fazendo 2 vezes m, 2m. Ok. Como exemplo, temos o exemplo A, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, que é igual a 5 elevado a 2 mais 2, que é igual a 5 elevado a 4, que é 2 mais 2, 4. A nossa potência está elevada a 4, devemos multiplicar a base por si mesmo 4 vezes, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 é igual a 625. O exemplo B, temos o mesmo exercício, mas partindo com outra forma, que é 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, que é igual, entre parênteses, 5 vezes 5 elevado a 2. 5 vezes 5, 25, no caso, elevado a 2. Repetimos o 25 duas vezes. 25 vezes 25 igual a 625. Se observarmos a primeira regra e a segunda regra, não altera. Estas duas regras é para multiplicação de potências que têm as mesmas bases e os mesmos expoentes. O caro aluno pode manter a base e somar os expoentes, ou pode multiplicar as bases e manter o expoente. Ok. O dia de hoje, na aula número 5, falamos de dois pontos, que são a divisão de potência de bases diferentes e expoentes iguais, e o segundo ponto, que é multiplicação de potências de bases iguais e expoentes iguais. Ok. Como atividade, temos a linha A, linha, B, linha, C, linha. E A, duas linhas, B, duas linhas e C, duas linhas. Ok. Na atividade, tive a amabilidade de resolver um exercício de divisão de potências de bases diferentes e expoentes iguais, que é, entre parênteses, 10 sobre 9 elevado a 2 a dividir, entre parênteses, 2 sobre 3 elevado a 2, que é igual, entre parênteses, 10 sobre 9 a dividir por 2 sobre 3 elevado a 2. Fizemos 10 a dividir por 2, 5, e 9 a dividir por 3 igual a 3. Lógico, temos uma potência como resultado, que é, entre parênteses, 5 sobre 3 elevado a 2, que nos dá 5 sobre 3 vezes 5 sobre 3. 5 vezes 5, 25, e 3 vezes 3, 9. Logo, dizemos que a divisão de potência que temos aqui, entre parênteses, 10 sobre 9 elevado a 2, a dividir por, entre parênteses, 2 sobre 3 elevado a 2 é igual a 25 sobre 9. Ok, muito obrigado e boa sexta-feira.